O Castelo da Luz. Quarto céu, 12.000 anos atrás. As guerras etéreas. No princípio havia o céu e a terra, as duas grandes dimensões de um universo bem jovem. Há muito tempo, antes da queda de Lúcifer, o inferno não existia, só a Gehenna, o purgatório das almas, uma das 7 camadas celestes destinadas a abrigar o espírito dos pecadores. Esse lugar não era muito diferente do Sheol, para onde o Arcanjo Sombrio e seus seguidores foram lançados após o fracasso na guerra. Na Gehenna, a Estrela da Manhã governou, antes que fosse expulsa pelo Arcanjo Miguel. Naqueles dias antigos, anteriores mesmo à conjuração, os anjos eram numerosos e fortes, e alguns por demais violentos. Antes do dilúvio, a civilização humana na Terra era dominada por duas nações rivais: Enoque, a bela gigante, e Atlântida, a pérola do mar. Mas apesar da majestade das grandes potências e de seus heróis inesquecíveis, sua influência não chegava a todos os rincões do planeta. Porções significativas continuavam independentes, e dezenas de milhares de tribos e clãs habitavam o mundo. Muitas aldeias não reconheciam a existência de um único Deus e veneravam suas próprias divindades locais. Essas divindades nada mais eram do que espíritos de grandes heróis que, adorados após a morte, se tornaram entidades poderosas, crescendo com a energia das preces de seus dedicados fiéis. A fim de permanecer em contato com seu séquito de adoradores, essas entidades preferiram não seguir para o paraíso, mas ficar na camada mais profunda do mundo espiritual, o chamado plano etéreo, daí se chamarem espíritos etéreos. Com o tempo, os espíritos etéreos, personificados sob a forma de divindades tribais, foram ampliando sua influência, à medida que seus cultistas se multiplicavam. Esse poder paralelo na esfera mística ameaçava a autoridade dos celestiais, que assistiam aos poucos à decadência do seu domínio sobrenatural sobre os seres humanos. Diante da situação, os arcanjos determinaram que os espíritos etéreos deveriam ser confrontados e destruídos. Iniciaram-se então as Guerras Etéreas, uma série de campanhas militares conduzidas no plano etéreo, cujo objetivo era aniquilar toda e qualquer entidade deificada. As Guerras Etéreas duraram cerca de 2.000 anos, entre 12.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Em algumas regiões, especialmente no Oriente, as legiões celestes foram destronadas, mas em outras partes saíram vitoriosas. Ao fim das guerras etéreas, os arcanjos retomaram a política dos grandes massacres, enviando pelotões de anjos à Terra para assassinar os seres humanos. A justificativa era muito simples. Segundo Miguel, que dizia falar em nome de Deus, Yahvé havia se envergonhado de sua criação. Tão perversos haviam se tornado os homens. A civilização humana não parava de guerrear. Clã contra clã, tribo contra tribo, aldeia contra aldeia. Pelo ódio natural que carregavam no coração, os mortais deveriam ser descartados. Muitos anjos bons não concordavam com os morticínios, mas como questionar uma entidade que era a própria voz do Criador? E além disso, os arcanjos eram insuperáveis em inteligência e vigor. Os poucos que enxergavam a verdade sabiam que Miguel tinha inveja e ciúme da humanidade, por Deus ter dado a ela o mundo, a alma e o livre-arbítrio. O príncipe dos anjos desejava em seu íntimo acabar com todos os homens, roubar-lhes a terra e assumir o trono do Deus adormecido, pelo menos até seu despertar. Mas ele não era o único. O ambicioso Lúcifer tinha igual motivação e fez então se tornarem rivais. No entanto, a cada ano que se passava, à medida que a civilização florescia, engrossava o tecido da realidade. Assim, tornava-se cada vez mais difícil para os celestes agirem na esfera material. E então Miguel, indomável, arquitetou o cataclismo, que, segundo ele, liquidaria de vez os bonecos de barro. Para seu desagrado, o príncipe descobriria a verdadeira resistência da espécie terrena.